Vamos dar início à nossa terceira reunião ordinária da Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural no Estado de São Paulo, FEGAN. Para isso, eu queria compor aqui a mesa, chamando a nossa relatora, Flávia, por favor. Flávia. Doutora Alice, que já nos acompanha aqui. E chamar aqui o Dirceu Abrão, representando aqui a Secretaria de Energia, que fará a exposição para nós hoje. Acho que é melhor se sentar ali. Antes de darmos início à reunião, o Luiz Fernando Kilce, cadê ele? Ele que tem um compromisso, veio especialmente hoje para falar com o presidente da Gás Brasiliana, mas queria fazer um comentário aqui a respeito do segundo Fórum Brasileiro de Gás Natural. Então, Luiz Fernando, por favor, você fique à vontade aí, rapidamente você fazer a sua colocação. Ótimo. Boa tarde, deputado João Caramês, demais integrantes da cadeia produtiva do gás natural. Apenas de uma forma muito rápida, já anunciar que em 2018, a Aspacer, que é a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, estará realizando a segunda edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural. Nós tivemos a oportunidade de realizar a primeira edição desse evento nesse ano, no último mês de junho, com grande sucesso. O evento foi realizado em Santa Gertrudes, que é a capital do polo cerâmico, não só de São Paulo, mas do Brasil. Santa Gertrudes hoje é a terceira cidade do estado de São Paulo que mais consome gás natural, muito em função da presença da indústria cerâmica na cidade e naquela região. Então, numa conversa com o deputado João Caramês, coordenador da Frente Parlamentar do Gás Natural, nós vamos realizar esse evento ano que vem, no dia 19 de março, uma segunda-feira, aqui em São Paulo, capital, mais precisamente na Alesp, onde nós estamos, num auditório que futuramente nós vamos definir. O evento, embora organizado e realizado pela Aspacer, não é uma atividade que busca especificamente abordar a questão da relação do gás natural com o setor produtivo da cerâmica de revestimento. É fazer uma discussão ampla sobre o papel presente e futuro do gás natural na sociedade brasileira. Então, evidentemente, todos os setores, todos aqueles que de alguma forma têm uma participação direta ou indireta na cadeia produtiva do gás natural, serão convidados, e nós esperamos poder contar com a participação e a presença de todos, e agradecer mais uma vez o apoio do deputado João Caramês, que se colocou muito receptivo a essa iniciativa de fazermos esse debate, essa discussão ano que vem, aqui em São Paulo, mais precisamente dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado. Imagina, nós que ficamos honrados em poder sediar esse grande evento, que eu acho que vem de encontro às nossas propostas aqui da frente, né, com o sentido de fomentar cada vez mais o gás natural em toda a sua cadeia produtiva, como bem disse o Luiz Fernando, não se concentrando apenas na cerâmica do qual ele faz parte, mas no âmbito geral. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, Luiz Fernando, e conte conosco aqui. Para a Frente Parlamentar, eu acho que é uma honra poder estar apoiando e sediando esse encontro. Tá? Bom, vamos dar início, então, à nossa reunião. A ata da reunião anterior, todos os senhores receberam, né, por via e-mail, alguns já fizeram algumas modificações, sugestões. Pergunto se alguém mais gostaria de fazer alguma alteração ou alguma observação em relação à ata da reunião anterior. Então, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aliás, nossa ata sempre é aprovada, né? Uma beleza isso aqui. Não. Bom, hoje, a apresentação, o tema é o Plano Estadual de Metas de Gás Canalizado, cujo palestrante é o Dirceu Abrão, subsecretário de Petróleo e Gás da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo. Dirceu Abrão, desde setembro de 2016,
atua como subsecretário de Petróleo e Gás junto à Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, geólogo de petróleo, mestrado, PhD, doutorado. Teve uma passagem muito grande na área internacional da Petrobras e, a partir de 2003, desempenhou-se como negociador internacional, envolvendo-se em diferentes projetos da EIP da Nigéria, Equador e Irã, entre outros. Em 2004, foi gerente-geral da Estratégia de Área Internacional. Designado gerente-geral de Petrobras na Colômbia em 2005, viveu em Bogotá entre março de 2005 e março de 2008, quando foi então designado gerente-geral da Petrobras do Equador, posição que ocupou até fevereiro de 2009. E hoje, esse grande e profundo conhecedor da área de petróleo é o nosso subsecretário de Petróleo e Gás junto à Secretaria de Energia e Mineração. É uma honra poder recebê-lo, Abrão, e fique à vontade para a sua exposição aí. Acho que fica melhor do lado de lá, né? Que eu vou transpassar eu mesmo os slides. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é uma honra também estar aqui, poder dividir essas ideias aí. Eu estou, como mencionado, há um ano na Subsecretaria de Petróleo e Gás, e realmente eu fui sempre uma pessoa de EIP, petróleo, aquela história de bilhões de barris e tal, alguns milhões de metros cúbicos de gás, grandes descobertas, mas aqui em São Paulo eu me aproximei muito do detalhe do gás, né? Foi um aprendizado forçado, aí, bastante interessante, a gente vem se envolvendo muito nas questões. Muitas questões importantes que têm que ser resolvidas, então, com esse grupo aqui, com esse tipo de frente, é que a gente vai conseguir discutir. Realmente é muito importante o gás para São Paulo, dentro da ótica atual, dentro das circunstâncias futuras aí que são indicadas pelo avanço dos investimentos da indústria. Então, nesse contexto, é que a gente se coloca aí com esse plano que se traçou para a Secretaria no final do ano passado, né? Então, o que eu vou cobrir aqui de forma, espero que bem rápida, eu tenho uma mania de falar muito, então eu prefiro que alguém pode levantar a mão aí, quando estiver passando o tempo aí, porque começo a me envolver nos temas e acabo me enlevando aí com a discussão. A ideia seria, então, cobrir rapidamente essa questão desse novo... Se você quiser ficar ali, para ficar mais fácil para você visualizar o telão, talvez. é melhor, viu? Melhor. Obrigado. Então, o que existe realmente é um novo cenário para o gás natural. Aliás, é um cenário para o setor petróleo como um todo, porque, no fundo, a gente acostumou com a Petrobras sendo a estatal, com forte participação do Estado, grandes decisões de Estado feitas através da Petrobras. No momento, por questões de gestão anterior e por opções empresariais, acaba decidindo sair de alguns setores. E um dos principais que ela decidiu estar mais afastada, tendo que estar mais afastada, é o do gás natural. Aliás, a indústria esperava isso já há bastante tempo, né? Sempre questionando um pouco o papel da Petrobras monopolizador em relação às questões do gás. Então, é um momento importante onde o Ministério de Minas e Energia, então, criou uma iniciativa chamada Gás para Crescer, que é o que eu vou cobrir bastante aqui, coisas que importantes foram discutidas com relação ao gás desde a segunda metade do ano passado. E tudo isso aí, dentro do contexto de possibilidades existentes para São Paulo, gerou essa atualização do Plano Estadual de Energia, a necessidade de atuar o Plano Estadual de Energia, já que a economia se alterou muito em relação ao Plano 2020, o Plano Paulista de Energia, que foi traçado em 2020, para 2020, já estava totalmente desatualizado nesse momento. E como as questões do gás estavam muito intensas no ano passado, se antecipou para o Plano Paulista de Energia a discussão do capítulo gás natural, principalmente o gás canalizado, por causa da autonomia do Estado, né, por questões da Constituição, de tocar esse tipo de decisões. Então, a gente antecipou isso como parte desse processo, nesse momento, né, para se chegar à aprovação do Plano Paulista de Energia mais no final desse ano, já com esse capítulo do gás aprovado pelo Conselho Estadual de Política Energética. Muitas questões existiam na época, essas expectativas do pré-sal foram meio atabalhoadas durante os últimos anos, falam em muito investimento, muitas descobertas, acabaram não acontecendo, ficou uma dúvida no ar. Então, como geólogo até interessado nessa área de petróleo, eu vou cobrir rapidamente essa questão das possibilidades de gás brasileiro
e do gás importado também, nesse momento aí, que pode vir da Bolívia, continuar vindo da Bolívia, ou através de GNL, que é uma nova fonte possível, que já está chegando no Brasil, que pode ser ampliada também. Então, discutir esses temas aí, porque isso aí é que vai, digamos, governar decisões futuras, tanto de Estado quanto decisões empresariais envolvendo a utilização do gás. Discutir os potenciais investimentos que a gente veio e colocou no plano, discutindo com todos os atores, nas áreas de distribuição, em todos os segmentos, a parte de geração termoelétrica e todo o apoio às renováveis, que é uma questão específica para o Estado de São Paulo. As renováveis são muito importantes e o gás é um fator importante, inclusive, como essa transição aí para essas renováveis, o apoio necessário às renováveis. Discutir também... bom, aí a gente coloca as linhas gerais do plano, uma consolidação, como a gente vê nesse momento aí, nesse futuro, aí, nesse horizonte até 2029, que foi traçado dentro desse plano. Discutir algumas questões específicas e importantes do status do mercado do gás natural, que é aí que eu vou discutir o momento das coisas importantes que estão sendo discutidas na iniciativa Gás para Crescer e que a gente tenha participado ativamente, acho que muitos aqui também estão participando ativamente nas discussões com o Ministério de Minas e Energia, e fazer algumas considerações finais. Então, espero fazer isso nesses próximos 40 minutos, aí, se a gente não se estender demais em algum tema, aí para dar espaço depois para um debate. Aí. Então, tudo começa com a redução do domínio da Petrobras no processo do gás. A redução do domínio levou o governo a imaginar a iniciativa Gás para Crescer, que basicamente é algo que veio com a proposta de colocar o mercado brasileiro do gás adotando práticas internacionais, exatamente por causa da necessidade de atrair investimentos. Será interessante manter práticas internacionais do Brasil, atrair, então, esses investimentos dentro de um ambiente competitivo que levaria, que é o que todo mundo espera, né, uma discussão muito profunda. A gente vê que o Brasil tem o gás brasileiro, tem um gás antigo da Bolívia, mas como é que fica essa questão de precificação do gás? Há essa possibilidade? Num ambiente competitivo, será que a gente consegue trabalhar e melhorar a própria competitividade da indústria que necessita do gás com um gás mais barato? Esse, finalmente, é parte desse objetivo dessas discussões todas, né? Então, começando com relação às perspectivas de suprimento, que era aquela questão de, por anos, várias empresas queriam conseguir contratos com a Petrobras, era mais difícil por causa da transferência dos compromissos do gás boliviano que chegava no Brasil. Não se tinha muita certeza se o gás associado ao pós-sal da Bacia de Campos, na época, seria suficiente para um grande crescimento da indústria. Chegou o pré-sal, vem a questão dos investimentos, são muito volumosos. Quem vai fazer esses investimentos? Quais são realmente essas reservas? Saíram vários números de futuro, alguma coisa ufanista, inclusive, em termos de Brasil, que não foram muito bem trabalhados. E realmente a gente tem gás para fazer esse desenvolvimento. Então, eu vou discutir as duas fontes principais aí, né, que é o brasileiro e a parte que a gente pode ainda pensar em termos de importar gás, seja via Bolívia, ou seja, via construção de plantas de regasificação em terminais de GNL. E, nesse contexto, começando pelo gás brasileiro, a gente tem que falar das bacias brasileiras, né? Tudo que está em verde nesse mapa do Brasil e tudo que está quadriculado aí na costa são as bacias sedimentares brasileiras, propriamente, são 29 bacias sedimentares, e se discute muito esse potencial das bacias brasileiras. Mas, se a gente for admitir, em termos de construir um futuro energético para o país, a coisa começou muito mais pesada depois da descoberta da Bacia de Campos, principalmente as rochas terciárias e cretácicas na seção pós-sal, são rochas mais novas, que começaram a trazer todas aquelas grandes descobertas. Aí o petróleo realmente se inseriu no cenário da economia, da energia no Brasil, e essa Bacia de Campos, ela foi o grande atrativo, digamos, quando se fez a primeira abertura do setor petróleo brasileiro com a lei em 1998, a primeira abertura, onde a Petrobras fez os primeiros contratos de parceria, outras empresas estrangeiras começaram a atuar no Brasil. O foco era em várias bacias, mas principalmente na Bacia de Campos é que a gente encontrava mais resultados. E mais recentemente ainda, essa atuação nessa seção da costa do Sudeste, não só na Bacia de Campos, mas incluindo a Bacia de Santos, se todo mundo observar ali, apareceu um polígono em vermelho ali, entre as bacias de Campos e Santos,
é onde foram detectadas as grandes acumulações de petróleo chamadas aí do pré-sal. E o pré-sal realmente é algo, em termos de... é de classe mundial, é um ativo de classe mundial, é algo que realmente tem um potencial gigantesco. Agora, a gente também tem que ver o problema das condições em que esse petróleo está lá para ser explorado e depois ser colocado em produção. Ou seja, são poços extremamente profundos, extremamente caros. Em todos esses poços se atravessa, em média, 2 quilômetros de sal, ou seja, isso é um desafio tecnológico gigantesco. Os investimentos, até da fase inicial de exploração, quando você começa a perfurar poços para tentar descobrir alguma coisa, esses primeiros poços são muito caros. E depois todo o desenvolvimento, com todo o potencial que tem, também envolve um volume muito grande de dinheiro para ser investido nas fases de desenvolvimento, para que esse petróleo seja produzido e comece a trazer de volta o pagamento de todo esse investimento. Então, são projetos de longo prazo e de alto risco por causa dessa questão do investimento, mas principalmente principalmente pela questão que a gente viveu, a gente descobriu o pré-sal, esse gráfico é o preço do petróleo, o Brent e o WTI aí no período entre 2009 e 2017, mas, se a gente for analisar, o pré-sal foi descoberto em 2006. Então, naquele momento, a gente ainda não tinha tido a crise que estava lá embaixo, o preço do petróleo aí em 2009, mas esse petróleo chegou em 2008 até cerca de $150 por barril, 2007. E depois houve a grande crise nos Estados Unidos, aí a economia americana foi seriamente afetada, o preço do petróleo caiu, e depois veio rapidamente, em 2 anos, aí recuperando um pouco, não chegou aos 150, mas chegou a esse patamar de 120, $110 por barril por uns 4 anos. Né? Então, isso aí foi uma fase áurea do setor petróleo, associada àquela de 2006 até 2007, onde os preços estavam elevados e onde ocorreu a descoberta do pré-sal no Brasil. Só que nós aqui, brasileiros, entramos numa discussão aí de tentar mudar as regras para garantir um pouco mais, dentro de várias óticas aí que são questionáveis, são polêmicas, etc. A gente acabou não fazendo muita coisa em termos de atração de investimento estrangeiro ou privado nacional, ou até a própria Petrobras fazendo esses investimentos durante esse período, porque se paralisou aquele processo de ofertas diárias que tinha sido aberto com a lei de 1998, quando abriu pela primeira vez o setor petróleo depois da quebra do monopólio da Petrobras. Então, a situação para o pré-sal, em termos desse momento que eu coloquei anterior aqui, os ativos são de alto potencial, mas eles têm o risco, por causa desse lado do volume de investimento significativo e o tempo do payout aí desses investimentos. Você tem que fazer muito investimento depois da descoberta, em avaliação, desenvolvimento da produção, para conseguir começar a monetizar essas reservas. Ele foi um pouco afetado em termos dos seus riscos e potenciais investimentos, aí por 2014, 2015, onde houve essa queda acentuada do preço do petróleo no mercado internacional, mais ou menos em setembro, outubro de 2014, que foi a grande queda. O petróleo chegou à casa dos $30 por barril em 2016, no comecinho de 2016, depois se recuperou um pouco, mas se a gente vê nesse gráfico aqui, até agora em 2017, oscilando, mas com uma tendência de baixa, ou seja, nós estamos no momento onde a Petrobras, afetada por todo esse processo, diminuiu seus investimentos. Todo mundo deve lembrar aqui que isso aí impactou a indústria, porque por alguns anos a Petrobras, sempre muito organizada, propunha seus planejamentos estratégicos com horizontes de 5 anos de investimentos, sempre na casa, aí, quando a gente estava em 2008, entre 2008 e 2013, era sempre na casa dos 200 e tantos bilhões de dólares em períodos de 5 anos, e na entrada do Pedro Parente, agora a Petrobras fez a revisão do estratégico, e nesse período de 5 anos, aí, a partir de 2017, ficou estabelecido um total de 75 bilhões de dólares de investimento. É um investimento gigantesco ainda, mas é resposta a esse quadro que a Petrobras está vivendo com suas dívidas e que se reduz significativamente em relação às expectativas anteriores. Então, dentro dessa saída da Petrobras por escolhas empresariais necessárias nesse momento para equacionar sua dívida, etc., o Ministério de Minas e Energia foi a campo e começou a implementar a iniciativa Gás para Crescer, para o gasto do gás que eu já mencionei, para dinamizar o setor, atrair investimentos, e também na área da exploração e produção de petróleo se voltou aquela
ter um calendário de rodada, já que a indústria, para manter seus investimentos, precisaria ter essa previsibilidade. E por isso foram abertos aí áreas, se começou a discutir. Então, está aí um mapa muito voltado para São Paulo, mas dá para se perceber ali o polígono que envolve as acumulações ali, é o polígono do pré-sal, na costa do Rio e de São Paulo. A parte de São Paulo é abaixo da divisa de São Paulo, que tem uma linha visível ali, e algumas áreas do pré-sal, já durante esse processo, desde o regime de concessão, que foram ofertadas lá atrás, já haviam sido descobertas. Houve um acelerado investimento da Petrobras, mesmo não com o recurso máximo, mas sim focado no pré-sal, que é o que vem acontecendo. Hoje em dia, a produção do pré-sal já ultrapassou a produção do pós-sal. Dos quase 2.700 milhões de barris que o Brasil produz por dia, a maior parte já é das áreas do pré-sal. E boa parte desse pré-sal está na costa de São Paulo, naquele campo ali que vai aparecer uma indicação ali em roxo, são as áreas próximas aí que vão ser ofertadas agora, mas o grande campo que produz aqui em São Paulo é o campo de Sapinhoá, do pré-sal, e isso vem inserindo São Paulo mais aceleradamente no setor como um produtor de petróleo no Brasil. Nesse contexto, o governo, então, decidiu voltar a ter uma oferta de áreas, e aquelas áreas em roxo ali, tanto em Sapinhoá como aquela mais a noroeste ali, dentro da área do pré-sal, chamada de Carcará, acabou sendo um foco de interesse de empresas estrangeiras, porque, em paralelo a isso, além dessas iniciativas do governo, se aprovou no Congresso a lei do Serra, aí famosa, onde a Petrobras deixou de ser, por lei, a única operadora do pré-sal. Outras empresas poderiam entrar nesse tipo de operação. E a Statoil, a empresa norueguesa, acabou adquirindo os direitos da Petrobras naquela área de Carcará, né? Que eu não sei se dá para indicar aqui, dá. Que é esse campo aqui, campo de Carcará, de alto potencial, que ainda não está desenvolvido. Ele está descoberto, mas ele tem toda uma fase ainda de avaliação e desenvolvimento. Então, nesse contexto, dentro dessas novas ofertas aí, tentando atrair investimento, foram abertas aí rodadas que vão acontecer nesse mês e no mês que vem. Nesse mês, em dia 27, ocorre a rodada que vai ofertar blocos em regime de concessão, e aqui, especificamente, no caso da Bacia de Santos, estão sendo oferecidos blocos em água rasa, mas, principalmente, nesse outro polígono amarelo aí, aqui a gente vê bastante potencial, porque os blocos em água rasa, caracteristicamente, e a gente tem alguns campos nessa região aqui, o campo antigo de Merluza, Baúna, Coral, Estrela do Mar, são campos de pequenos volumes de óleo, em águas rasas. Quando a gente vai para águas profundas, principalmente do lado do pré-sal, e a gente vê que esses blocos aqui é a divisa entre São Paulo e o Paraná, para a questão do gás, para a questão de petróleo e gás, e as áreas de concessão, as áreas ofertadas, né? Então, nesse contexto aqui, a gente tem algumas áreas próximas ao polígono do pré-sal que, sim, devem ter bastante atratividade já nessa rodada, como áreas onde petróleo adicional pode ser descoberto próximo a essa geologia. Então, são os setores que estão sendo oferecidos na 14ª rodada, e também estão sendo oferecidas essas duas áreas em roxo aqui. Na realidade, são 5 áreas aqui, são 3 pequenas aqui, ainda do lado de São Paulo, em Sapinhoá, uma maior na área do Rio de Janeiro, aqui é a divisa entre Rio e São Paulo. E essa área ao norte de Carcará, ela tem essa característica que, aparentemente, por dados sísmicos, o campo de Carcará, o existente, o contratado, é a parte que está no amarelo, o bloco onde foi feita a exploração, e essa parte acima aqui, por interpretação sísmica, tem esse potencial em vermelho de ser a extensão do campo, ou seja, praticamente 40% do campo só estaria contratado, e agora vai ter essa disputa com uma área unitizável nessa rodada que está marcada para o mês que vem. As áreas do pré-sal vão ser ofertadas em 27 de outubro, onde a Statoil já é operadora nessa parte contratada aqui, né? E essa área vai ser ofertada para todo mundo participar, provavelmente, com certeza, a Statoil deve estar interessada em participar, e é uma área com grande potencial para gás também. Então, dentro desse contexto, a gente está falando em potencial para gás. Esse potencial existe, mas ele depende exatamente de se apresentar oportunidades para a indústria, para que eles decidam participar dos leilões e comecem a fazer o trabalho de investimento, exploração e produção.
E, em paralelo a isso, além daquelas áreas que eu mencionei, que são das rodadas desse ano, está muito difícil de ver aí, mas vamos ver por áreas pintadas aqui. Essas são as áreas de blocos das rodadas de concessão, mas tem rodadas de concessão já planejadas, inclusive com blocos aqui nas áreas na costa de São Paulo, para as rodadas que já estão programadas para 2018 e 2019, assim como também outras áreas para o pré-sal. As que eu mostrei aqui, de Sapinhoá, Carcará, mas existem áreas novas que vão ser ofertadas nas rodadas de 2018 e 2019. Então, existem, sim, já existe potencial enorme de continuar o aumento da produção do pré-sal na costa de São Paulo. Para o pré-sal como um todo, é um potencial gigantesco, porque todas essas outras acumulações estão na Bacia de Santos, no pré-sal, na bacia em frente à costa do Rio de Janeiro, que também, de alguma forma, nos interessa, porque a gente está falando aqui em disponibilidade de gás, e o gás circula de um estado para o outro, tem problema de arrecadação, o royalty vai ficar por lá, etc. Mas, em termos de suprir o mercado, a gente está discutindo aqui alternativas de suprimento. A tendência é, com o potencial dessas áreas que vão ser oferecidas nesse mês, no mês que vem, em 2018, 2019, a expectativa é que realmente a gente cresça muito na disponibilidade de recursos que, se bem administrados e com investimento adequado, principalmente nas fases de desenvolvimento, vão ser monetizados pelas empresas e gerar todo esse recurso de gás brasileiro aqui na cara da gente, aqui em São Paulo, né? Então, é algo bastante importante em termos de futuro para a indústria do gás em São Paulo, esse potencial volume que deve vir daqui. Isso aqui é um quadro só para mostrar quão impactante foi isso para São Paulo, né? Se a gente vê aí ao longo desses últimos anos, São Paulo era o sétimo produtor em 2010, em termos dos estados brasileiros. Em 2010 virou o terceiro maior produtor, continua sendo, está querendo ultrapassar o Espírito Santo, e aconteceu isso esse mês. Em julho de 2017, São Paulo foi o segundo maior produtor de petróleo, em termos de barris de óleo equivalente aqui no Brasil. Passou o Espírito Santo, mas por um momento de problema técnico no Espírito Santo, uma parada técnica nas sondas lá do Parque das Baleias, mas pelo declínio que existe nas reservas do Espírito Santo e todo o potencial novo, crescente que existe em São Paulo, principalmente com esses investimentos que vão ser atraídos nessas rodadas, a tendência é que realmente a gente continue naquele crescendo lá, que a gente vê que, principalmente em vermelho ali, aquela área azul é um campo novo que vem sendo colocado, não de potencial muito elevado, o campo de Lapa, mas o vermelho é Sapinhoá, né, que é o grande responsável por essa subida aí dos 30 mil barris de óleo equivalente por dia que se produzia mais ou menos em 2010, e hoje está chegando próximo dos 500 mil barris de óleo equivalente por dia na costa de São Paulo. Então, dentro desse contexto, a gente está preocupado para ter a disponibilidade do gás. Não adianta alguém ir lá explorar e descobrir gás, tem que estar equacionado a questão que eu mencionei aqui, que é muito volumosa em termos de investimentos. Além do desenvolvimento, você tem que, por caso do gás, o petróleo é mais simples, né? Você bota um navio flutuante que acumula gás, que acumula petróleo líquido, de vez em quando passa um outro petroleiro lá, transfere o petróleo de uma embarcação para outra, esse petróleo vai para o mercado. O gás precisa de rotas de escoamento. Então, o que se tem de rotas de escoamento hoje em São Paulo, ele é ainda mais modesto, né, daquela fase dos campos lá, que nem Uruguá, Tambaú, Mexilhão, esses campos menores, aí, com produções menores, mas existe todo o potencial dessas áreas novas do pré-sal que entraram, ali que a gente está com uns 39,5 milhões de metros cúbicos por dia, que podem ser produzidos por Lula, Sapinhoá, Búzios e outros, é o potencial de produção, e vários desses milhões de metros cúbicos que já estão entrando aqui por essas duas rotas, né? A Rota 1 e a Rota 2, levando gás para a costa. E para 2020, esse cenário de 2020 que está traçado aqui, a gente visualiza não só a Rota 1 e 2, mas a Rota 3 também já entrando em operação, que é uma rota importante para a gente analisar, porque é uma rota que a Petrobras manteve nos seus investimentos, ou seja, é algo que a Petrobras diz, eu preciso produzir esse gás e escoar esse gás para que eu consiga aumentar meus volumes de produção de petróleo. Então, essa foi uma decisão importante, a Rota 3 está lá no planejamento estratégico da Petrobras, vai ser construída, então a gente tem no mínimo ali quase uns 40 milhões de metros cúbicos por dia chegando no cenário 2020 na costa de São Paulo. Então, volto a frisar, nosso consumo hoje está na casa o consumo no estado de São Paulo está na casa dos 13 milhões de metros cúbicos, já foi 18, e o nosso planejamento aqui
discute esse futuro, aí, esse aumento que a gente está esperando ter através do plano, com o aumento da infraestrutura e com o aumento da própria participação já de parte das distribuidoras que pesquisam o mercado e as indústrias que estão interessadas em receber gás, a residencial como vai crescer, a partir de grandes consumidores e comércio, essa análise de mercado aí de todos os municípios envolvem esse crescimento que a gente projeta aí no plano. Então, estaria mais ou menos por essa parte que eu vim discutindo aqui, essa coisa de tem gás, tem bastante gás brasileiro, tem o gás que a gente vai precisar, o escoamento está mais ou menos equacionado e a gente torce agora para que os privados, porque a Petrobras já disse, não tem nos seus planejamentos estratégicos, além da Rota 3, mais nenhum investimento para escoar o gás. E eu sei que todo mundo pensa numa Rota 4, né, que se fala, é a rota que viria dos grandes campos aqui em frente a São Paulo, Carcará, por exemplo, esse que eu mencionei, que é da Statoil, que ela provavelmente vai participar da rodada, e estar interessada em construir algo desse tipo, chegando aqui em São Paulo, esse gás de Carcará com volumes maiores, aí, inclusive com arrecadação significativa aí, que traria para o Estado, né? Mas não é só isso, eu mencionei o gás brasileiro, existia aquela coisa no passado, como é que a gente vai traçar um plano, propor para a indústria esse crescimento sem ter a certeza do gás? Eu acho que o que eu estou tentando colocar aqui é que, sim, tem um potencial muito grande, já existe infraestrutura, existe possibilidade de infraestrutura adicional que provavelmente alguém vai se interessar. Existe também a parte que já existia, que era o da Bolívia, né? O gás boliviano ainda está lá, tem o contrato, a Petrobras está interessada no contrato, vem demonstrando, está interessada apenas em produzir a parte dela lá, que é cerca de 15 milhões, 12 a 15 milhões de metros cúbicos por dia. O resto seria uma negociação direta com os bolivianos, mas fica a questão aqui, será que vale a pena discutir com os bolivianos enquanto a gente tem possibilidade de trazer o gás brasileiro já para essa nova etapa de expansão? E se não for o gás boliviano nem o brasileiro, existe também a situação dos terminais de GNL, que no Brasil, num momento de desespero, quando acabou o gás, aquela secura lá da época de 2010, por aí, a Petrobras decidiu, porque ela ainda era dona do mercado, era monopolista praticamente nesse mercado de gás, decidiu construir 3 unidades de GNL, uma na Bahia, uma no Ceará e uma no Rio de Janeiro. E só essas 3 unidades, infraestrutura já instalada, podem trazer 41 milhões de metros cúbicos de gás por dia para o Brasil. Esse gás deveria circular, e até tem um avanço do ponto de vista de regulamentos, de leis e protocolos, etc. Se discutiu por muito tempo essa questão do swap do gás, que necessitava que o fluxo físico do gás se descolasse do fluxo contratual. E esse protocolo está sendo aprovado pelo CONFAS agora por esses dias, né? Então, esse é um passo interessante. Esse gás pode, sim, entrar na Bahia, entrar no Ceará, entrar no Rio de Janeiro e ser trazido aqui para São Paulo para ser vendido aqui. Tem uma questão séria, que é a questão tributária, que também é parte do que eu vou mencionar mais tarde aqui, que está se tentando resolver através do gás para crescer. Mas, de qualquer forma, outros estados, tem um estado que está mais avançado nisso, que é Sergipe, que já tem um terminal lá sendo montado lá para alimentar uma termoelétrica que já vendeu energia em leilão, então eles estão montando um terminal lá, e outros terminais podem ser montados, e por que não um aqui em São Paulo, caso necessário. Então, a disponibilidade de gás está aí, depende desse fluxo de investimentos aí a futuro, mas com certeza é um quadro onde a gente pode sim, agora, analisando o mercado, e o mercado sendo demandante, a gente poder planejar a infraestrutura necessária, as ações necessárias de Estado, para efetivamente abraçar essa possibilidade de desenvolvimento patente que está aí na frente. Então, como eu mencionei, o suprimento é, sim, totalmente factível, né? E o melhor, vou discutir um pouquinho mais para frente, com as iniciativas do gás para crescer, você provavelmente vai passar a ter competição na oferta, porque um dos problemas do preço do gás, das dificuldades do gás no Brasil, a gente tem que admitir que é porque só tem uma companhia vendendo, né? Então, por mais que ela é brasileira de coração, eu trabalhei lá há 35 anos, sou apaixonado pela empresa, etc., mas ela tem suas visões empresariais. Então, se houver, e isso vai começar a haver, pelas regras do gás para crescer, essa nova fase de investimentos, se houver essa competição na oferta, provavelmente a gente pode estar vendo horizontes futuros aí de preço de gás mais barato, né? Então, se a gente juntar essa coisa do suprimento factível,
com condições adequadas para que os investimentos ocorram, né? Que se dê segurança jurídica a esses contratos, a gente pode ter um ciclo aí onde a gente começa a ter toda uma possibilidade de desenvolvimento acelerado desses mercados, expansão da infraestrutura, pode ter os projetos termoelétricos, né? Porque a gente vai ter gás para os projetos termoelétricos. Hoje a gente não tem a possibilidade de crescimento dos projetos termoelétricos por causa da estrutura de como eles vendem energia, mas isso também está pensado aí junto à iniciativa Gás para Crescer, e dá todo o apoio, que isso é específico, mais específico para São Paulo, todo o apoio necessário ao desenvolvimento das energias renováveis, que estão muito importantes para São Paulo. Então, nesse contexto, se a gente for olhar por que a gente em São Paulo saiu na frente, eu acho que o gás ele tem essa perspectiva de poder trazer uma energia que estava cada vez mais difícil em São Paulo. O potencial hidrelétrico está praticamente esgotado no estado de São Paulo. Existiam essas dificuldades aí, tem gás, não tem gás. Como a gente começou a chegar nesse quadro de maior possibilidade, se a gente olhar para o Brasil ainda tem um cenário muito incipiente de desenvolvimento da infraestrutura para distribuição de gás. E, na realidade, o único hub que existe, onde se cruzam linhas de gás, de distribuição de gás no Brasil inteiro, ele está aqui dentro de São Paulo. Em São Paulo podem circular aí 50 milhões de metros cúbicos por dia para diferentes origens, diferentes destinos. Então, é em São Paulo que a gente tem essa movimentação de gás, se tem esse hub, se tem a maior rede de distribuição desenvolvida. Então, é a chance da gente conseguir, nesse momento, aí, com essas perspectivas de futuro que estão se desenhando, realmente encenar um momento de real desenvolvimento para a indústria do gás de São Paulo. E esse momento, então, ele tem vários pontos. O primeiro é esse que eu mencionei, desse hub aí, que pode circular 50 milhões de metros cúbicos por dia, avaliando pela população e comparando com a Europa, etc., ainda é bem baixo e tímido o nosso consumo, aí estaria 8% abaixo da média mundial para distribuições metropolitanas dos tamanhos que a gente tem aqui em São Paulo. A rede, então, é meio rarefeita ainda. Existe potencial, isso foi trabalhado junto às concessionárias que trabalham lá, junto à indústria, potenciais extensões, etc. Existe potencial grande aí para estender a mais municípios. Temos essa proximidade em relação a isso, também é um recurso gigantesco, muito gás que está aqui muito próximo de São Paulo. O importante em São Paulo tem sido, por causa da segurança energética, essa tentativa de aumentar a geração de energia nos centros consumidores através de termoelétricas. É uma discussão bastante interessante, até pelo aspecto ambiental, mas isso daria sustentação e segurança energética para toda uma região, não só da área metropolitana de São Paulo, mas também para a Baixada Santista e outras regiões mais importantes próximas, aqui até Campinas, etc. Temos a chance da universalização do gás em substituição a óleo combustível, porque é uma realidade dentro principalmente óleo combustível, diesel, se utiliza muito, se gasta muito nesse tipo de transporte. Existem muita pesquisa e realidade já em que você pode, já usinas geradoras de energia, onde se planta cana-de-açúcar, onde está se trabalhando motores a gás natural, flex, etc. e tal. Então, existe essa possibilidade de acelerar essa substituição e até também trazer o gás para esses projetos de mobilidade urbana, já pelo efeito aí de não prejudicar tanto o meio ambiente e ser mais rentável. Com isso, redução do impacto ambiental e, obviamente, toda a geração de empregos e arrecadação de impostos. Então, dentro desse contexto, existe essa possibilidade da definitiva inserção do gás natural na matriz energética no estado de São Paulo. E, nesse contexto, nós, voltando àquela comecinho que eu fiz aqui, nós temos a proposta de revisão do Plano Paulista de Energia até o horizonte 2030, e, como eu mencionei aqui, em função da iniciativa Gás para Crescer, que veio começando a trazer essas novas realidades para o gás, a gente antecipou o capítulo gás natural no Plano Paulista de Energia, que deve ser divulgado até o final do ano, mas o plano de metas do gás canalizado, que é essa potencial expansão que se vê para a inserção de mais gás na matriz energética de São Paulo, já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Política Energética. Então, com todos esses novos elementos, a gente está em condições, ou esteve em condições, de planejar essa inserção de gás, e sempre, como eu mencionei aqui, com a interação dos principais atores em todo esse processo aí.
E nós temos as nossas questões do Estado também, né? Nós temos uma agência reguladora, existem questões que vêm sendo discutidas com as distribuidoras, a parte de tarifas, etc. Então, a gente está começando a promover ações do Estado para criar essa melhoria a nível do que está na responsabilidade do Estado de São Paulo. E, com isso, a gente tem pela frente mudanças que são desafiadoras, ou seja, como começar a operar nesse novo cenário que está sendo proposto pelo Ministério de Minas e Energia, como resolver em paralelo os nossos problemas aqui, em termos de regulação e de parte do Estado para a parte de gás, para que a gente consiga rapidamente mostrar esse cenário aí mais importante e mais fluido e mais de aceitação de todas as partes aí para gerar efetivamente os investimentos necessários para o crescimento da infraestrutura. Esse mapa mostra, então, a nossa situação aqui em 2016. Então, depois de toda essa análise de possibilidades de expansão, municípios, áreas que poderiam ser, tem todo um potencial de mercado para receber o gás. Essa é a situação nos municípios ali pintados em azul, onde a gente tem a chegada da rede, as redes de distribuição, das 3 distribuidoras que têm concessão para distribuir gás no Estado. Essa situação em 2016, então, foi projetada mais à frente em função dos mercados, e lá para 2022 a gente vê que a gente poderia ter gás chegando nesses outros municípios que foram pintados em preto ou em azul turquesa ali, porque eles são municípios que poderiam vir a ser desenvolvidos por gasodutos virtuais, ou por gás comprimido, ou seja, não se anexarem diretamente à rede, mas sim ter a chegada de gás para uma distribuição local, dado o potencial de consumo de gás pela indústria, principalmente, existente nesses municípios. Então, esse é o cenário que a gente conseguiu desenhar junto a todos que estão fazendo as suas investigações de mercado e etc. a futuro. E, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, dentro de possibilidade, a gente poderia incluir mais todos esses outros municípios aí que apareceram coloridos em cinza aí no mapa, ou seja, é uma ampliação significativa para a rede. A numerologia lá, não sei se está muito fácil de ver, mas, de qualquer forma, ao final, a gente projetou, então, a partir de 2016, com o horizonte de 2029, a gente estaria tendo investimentos aí na casa de 13, 14 bilhões de reais aí, para todo esse crescimento de rede, um crescimento considerado já até de acordo com as regras da Agência Reguladora de São Paulo, investimentos que são, como se chama normalmente no contrato de concessão, investimentos prudentes, né? Ou seja, investimentos em que se teria grande certeza aí de todo o seu retorno. Os consumidores subiriam aí da casa de 1,8 milhão de consumidores para mais de 5 milhões. A rede se estenderia hoje está com 16 mil quilômetros, poderia saltar acima dos 45 mil quilômetros. Os municípios passariam de 143 para casa aí dos 285. E o volume distribuído, que hoje são aqueles 13 que eu mencionei, poderiam passar para 18. Mas aí tem um aspecto importante. Primeiro, tudo isso aí está considerando, não está considerando o gás termoelétrico, exatamente pelo problema das operações das termoelétricas aí nesses últimos anos, onde você só opera na baixa dos reservatórios, né? Aquela história ela é intermitente, ou seja, é muito difícil alguém continuar se interessando em investir em termoelétricas sem ter a certeza de que vai poder produzir um mínimo, pelo menos, por algum tempo, para garantir o retorno do seu investimento e, obviamente, quando os reservatórios baixassem, aumentar suas produções. Então, é essa discussão que eu vou colocar aqui para frente, que também está envolvida numa discussão a nível nacional, está embutida dentro da discussão da iniciativa Gás para Crescer. Mas, de qualquer forma, voltando aos volumes, esse crescimento de 13 para 18, ele é algo considerando os 13 e considerando o crescimento em direção a novos investidores. Porque em São Paulo a gente já chegou a consumir os 18 milhões lá no passado, ou seja, a rede atual, ou um pouco menor até do que a atual, já serviu para distribuir os 18. Acontece que ela servia um grupo de clientes que vieram sendo, como todo o Brasil, afetado pela queda na economia. Então, reduziu o volume de gás em algumas indústrias, comércio, residência em alguns municípios. Isso aí, então, caiu daqueles 18, porque também tinha um pouco de gás termoelétrico lá nos 18, e caíram para os 13.
Então, os 18 que estão colocados ali são todos esses potenciais novos mercados para onde a gente vai crescer, né? Quanto tempo eu tenho ainda aí, mais ou menos? Fica à vontade? Obrigado. Já passamos da metade. Então, nesse contexto, voltando para a tabelinha lá, nesse contexto aí, esses 18 milhões que estão ali é um crescimento que deve acontecer exatamente por essa pesquisa de mercado. Então, a gente poderia esperar mais gás para, com o retorno da economia, parte desse consumo anterior vir sendo retomado aí ao longo dos próximos anos, né, para todo mundo voltar a se reencaixar na economia ou até crescer mais, e também se encaixa aí, se colocaria mais aí algum gás para o caso das termoelétricas, caso já está bem definido hoje, depois de toda a discussão do gás para crescer, caso a gente venha a ter efetivamente termoelétricas que possam operar na base, essas que vão produzir uma quantidade de gás, ter o direito de produzir energia e vender energia, para que esses projetos se viabilizem. E existem já projetos desenhados nessa direção. Como eu mencionei anteriormente, São Paulo, aquela questão que se sofreu aqui já em 2014, né, todo aquele problema dos reservatórios em São Paulo, na época da reeleição da presidente Dilma e reeleição do governador Alckmin aqui, que toda aquela discussão, existem essas 3 unidades hoje em operação, né, muito próximas a São Paulo, são unidades termoelétricas aí, mas o que se projeta, já que essas termoelétricas vêm sendo operadas pela Petrobras, é um retrabalho em cima de termoelétricas que funcionavam a diesel, existe todo um trabalho de projetos novos que poderiam colocar 2 termoelétricas aqui na área do município de São Paulo. Quer dizer, você teria uma oferta de energia muito mais significativa, aí na casa de 1,5 gigawatts, para exatamente dar toda essa segurança energética aqui para São Paulo e para toda a área da Baixada Santista e as áreas metropolitanas adjacentes, né? E existe também um projeto, ou algum outro, porque existem várias discussões em andamento, as regras não estão ainda estabelecidas, mas esses, dependendo dos investidores, do entendimento do momento em que as regras que estão propostas são aceitáveis, existem também projetos como aquela unidade ali de termoelétrica em Lins, por exemplo, onde é um projeto que muita gente está já bem próximo de querer fazer os investimentos, basta aí fechar as regras, que poderiam gerar um volume, uma atração de um volume muito grande de gás numa área mais remota e que possibilitaria, inclusive, trazer um desenvolvimento adicional para as redes, porque a passagem desse gás em volume significativo para atender uma termoelétrica, obviamente, facilita todo o processo de desenvolvimento na rede e no caminho em que esse gás é trazido, né? Então, tem projetos de termoelétricas, nenhum aí está em implantação, nenhum está totalmente aprovado para ser implantado, mas são projetos que vêm amadurecendo ao longo desses anos, dada a necessidade clara desses projetos para a sustentação energética, até para maior desenvolvimento de algumas áreas do Estado, e que provavelmente vão se instalar mais rapidamente dentro das condições que foram fechadas aí depois da discussão do gás para crescer, né? Então, voltando a São Paulo, uma característica bem própria aqui do nosso estado é essa coisa da plantação de cana-de-açúcar. A lavoura de cana em São Paulo é um negócio fantástico, mais da metade, 52% do total da área plantada em cana-de-açúcar está dentro do estado de São Paulo. E com isso, o que acontece? Essas usinas vieram, todos os pontinhos azuis, essa parte oeste do estado de São Paulo, os pontinhos em azuis aí são usinas. Então, tem usinas aí queimando bagaço de cana, etc. E 51 delas, até 3 meses atrás, esse número vive mudando, não sei exatamente se é esse o número ainda, mas, sinceramente, é nesse entorno aí um pouco maior, usinas que já estão interligadas ao sistema, gerando energia elétrica direta. E, além disso, essas usinas, elas podem ter, e existe todo um processo aí para usinas híbridas, como está se colocando lá, da integração de biomassa com gás, você vai poder, sim, trazer gás, porque isso aí cobriria o aspecto da sazonalidade de produção de energia, já que a produção por bagaço de cana, por biomassa, estaria associada apenas aos períodos aí de safra, e com o gás chegando nessas usinas, e a gente já tem alguns exemplos aí, recentes até de uma inauguração lá na área da GBD, né, de usina que já está trazendo esse gás, não só para esse apoio futuro, produzir mais eficientemente a energia e produzir volume perene ao longo de todo o ano,
para que a gente consiga essa maior produtividade em termos de energia de cada uma dessas usinas. E a ideia, inclusive, é que esse gás que está sendo utilizado agora, ele não tem um nível de pureza adequado, mas ele deve chegar ao que a gente está objetivando. Tem vários projetos de pesquisa, várias usinas indo nessa direção para chegar ao biometano, chegar ao ponto em que o gás que pode ser colocado na rede com a mesma especificação do gás do petróleo, totalmente purificado. Então, todo esse processo, em termos de projeção lá futuro, a partir de 2025, por aí, ou daí para frente até os 2030, a gente pode ter mais alguns milhões aí de metros cúbicos de gás por dia. Se colocou lá uma figura de 7 milhões, aí, entendendo aí essas usinas como estariam, e com um potencial até de produzir até 2029 alguma coisa na casa de 1 milhão de metros cúbicos por dia já de biometano, ou seja, é um crescimento das renováveis importante, em que o gás é muito importante, em paralelo a todo o desenvolvimento que está se tendo nas usinas de cana-de-açúcar de São Paulo, essa coisa da entrada do gás, com mais volume de gás sendo trazido pela rede para apoiar esse desenvolvimento mais acelerado dessas usinas. Então, nesse contexto, a gente está falando aqui de coisas novas também para o Estado de São Paulo como um todo, ou seja, cada vez se fala mais em frotas de veículos pesados, a GNV, né? Parte dessa inauguração que eu mencionei, e outras usinas estão já tendo gás muito próximo para alimentar suas frotas, ou seja, isso aí também é interessante do ponto de vista ambiental. Está começando a usar a GNV para as frotas, ou até para equipamentos nas usinas em substituição ao diesel, né? Está melhorando o nível de emissões. Então, todos os equipamentos aí que trabalham na área natural, ou transporte público em algumas cidades até por GNV, ou seja, inserindo também, implementando o crescimento do GNV nessas áreas. Essas usinas híbridas, cogeração, com maior rentabilidade, maior capacidade de gerar mais energia, o biometano que vem pela frente, né, chegando a ser inserido na rede mais lá para frente, e tudo isso aí deve melhorar sensivelmente, em paralelo àquela oferta competitiva de gás, também melhorar a própria competitividade dos preços do gás natural em relação a outros energéticos. Então, nesse contexto, e também algo que não acontece, infelizmente, é muita lenha sendo queimada, principalmente se ela acontece em áreas de desmatamento ilegal, é algo que realmente o Estado vai ter suas políticas públicas para, utilizando esse volume de gás chegando nas diferentes regiões do Estado, para atuar fortemente na substituição do gás, da lenha pelo gás, principalmente nessas áreas de desmatamento ilegal que ainda existem no Estado. Então, no nosso Estado, a gente está aqui trabalhando dentro dessas mesmas melhorias globais ou nacionais para o gás, como um todo, que eu mencionei, vou citar algumas delas aqui no Gás para Crescer, mas nós temos o nosso problema de previsibilidade tarifária em São Paulo, então uma discussão antiga, que teve uma revisão tarifária que ainda não aconteceu, de um ciclo anterior, que está no contrato de concessão, mas todas as concessionárias e os grandes consumidores estão, nesse momento, houve um período de judicialização dessas questões, então muito questionamento de como será esse futuro, como é que vão funcionar realmente essas regras, e a gente, na Secretaria, até com a ajuda da Fiesp, está fazendo um trabalho de uma grande concertação aí de parte da indústria para se discutir essas questões e tentar resolver algo para a gente ter um futuro e deixar o passado resolvido ao mesmo tempo. É uma tarefa, é uma daquelas que eu coloquei aqui, são mudanças desafiadoras, mas é uma dessas que a gente está abraçando aqui em São Paulo para tentar chegar a algo que deixe o mercado mais tranquilo em relação a essa coisa dos investimentos para o crescimento da infraestrutura para a distribuição de gás em São Paulo. Outra coisa também é aumentar, existem vários municípios, né, e também por problema de regulação, é muito difícil a gente conseguir fazer essas instalações de gás natural comprimido. Então, estudar a situação econômica de cada município, das indústrias que estão interessadas no gás e promover um aumento maior desses municípios atendidos por gasodutos virtuais, como se chama, né? Por essas redes que o gás é levado por caminhão e que se distribui por gás comprimido lá nesses municípios, né? E também, bom, na discussão faz parte desses cronogramas, inclusive, em alguns casos, de futura inserção à rede, né? E com isso tudo também melhoria nas questões de licenciamento no meio ambiente, sempre é algo que é, às vezes, questionado, também o Estado trabalhar mais e agilizar esses processos. Isso a nível de Estado e a nível de Brasil. Eu vou mencionar rapidamente aí o que vem sendo discutido no Gás para Crescer, que é algo, como eu mencionei, vem sendo intensamente discutido desde o ano passado, e são, basicamente, esses aspectos regulatórios e tributários para o gás como um todo, a nível Brasil, e a gente tem algumas preocupações, isso aqui eu gostaria de dividir até
num ambiente como esse da Assembleia Legislativa, porque a gente está começando a falar, já está começando a chegar nesse ponto em que essas medidas de alterações do mercado de gás vão se transformar em leis. Então, é o momento da gente começar a discutir intensamente essas questões aí em relação a levar a nossa contribuição para a discussão lá em Brasília, para que algo que está harmônico aqui no Estado de São Paulo, que veio sendo desenvolvido, ele continue sendo dessa forma e que não venham algumas regulamentações alterar esse estágio que a gente já está bastante avançado aqui em São Paulo, como eu mencionei. No resto do país ainda é muito incipiente, então tem situações aí que merecem, sim, uma atenção maior, né? Então, nesse contexto, o novo desenho do marco do mercado natural, em síntese, vou dizer em 2 palavras, qual é a proposta do Ministério? O Ministério quer fazer um mercado de gás aberto, um mercado de práticas internacionais, um mercado competitivo, ou seja, é difícil imaginar na situação do Brasil hoje, e principalmente historicamente essa questão de preços, etc. e tal, participação do Estado, que alguém seja totalmente contra isso. Talvez a gente possa apontar questões ali que afetem o mercado em São Paulo, mas, na realidade, na nossa ideia, a gente está apoiando essa iniciativa do Ministério para que, efetivamente, se implante esse mercado aqui no Brasil, com práticas internacionais, com competitividade, exatamente para que o fluxo de investimentos privados continue crescendo nessa área, né? Então, por exemplo, na área de transporte, grandes das discussões lá do transporte é que hoje a Petrobras cuida do transporte de gás no Brasil inteiro, né? Então, o sistema de transporte passa a ser por contratação de capacidade, ao invés de aquela carga natural de quantos metros cúbicos você vai consumir por dia, não, você compra os pacotes de gás que você vai colocar na rede para atender as suas necessidades, e a modalidade de cobrança do transporte também se altera para o regime de entradas e saídas que é utilizado nos países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, a gente vai implementar essa modalidade de cobranças de transporte por entrada e saída aí nos dutos, os diferentes volumes. Se prega muito a independência, a desverticalização, ou seja, as regras, inclusive, estabelecem que a própria Petrobras de saída já vai ter que ter um certificado de que a transportadora de gás não tem nada a ver, vai ser uma empresa diferente da Petrobras. A Petrobras normalmente tem aquela holding, onde todos os interesses são discutidos aí do ponto de vista da holding. Esse tipo de coisa vem embutida aí nas mudanças do gás para crescer nessa área de transportes, né? Vai ter uma operação coordenada por um gestor de área de mercado, como foi chamado inicialmente, que é uma associação dos transportadores independentes, ou seja, os transportadores independentes, incluindo a Petrobras e os novos. A Petrobras já vendeu parte da rede para alguns novos transportadores que estão chegando no Brasil. Então, vai se formar um consórcio para se discutir essa questão de atender o mercado dentro do interesse de todos, não coordenado por uma única companhia, como é o caso hoje da Petrobras dominando esse mercado, né? Também um regime de autorização para adultos, né? Porque se criou um modelo na lei do gás lá que era algo que ia ter que ter uma licitação, uma concessão para a construção de dutos. Hoje não. Hoje, se alguém aparecer a futuro, depois das regras aprovadas, querendo construir um duto, o governo vai analisar aquilo dentro das suas estratégicas e autorizar a construção daquele duto, abrindo para o mercado, para outros participantes que queiram competir e construir aquele mesmo duto. Então, um processo competitivo, mas que não trava tantos investimentos como é o de hoje nesse regime de concessões, que, na realidade, foi um regime aprovado em 2010, não se construiu 1 quilômetro de duto aí de transporte desde então, né? Porque o sistema realmente era muito complicado para atrair investimentos. Nesse momento também nos preocupa um pouco, porque a regra fala que se vai ter um código de redes, né, de redes de transportes e distribuição, e que seriam coordenadas pela ANP. Então, fica uma questãozinha no ar, porque nós temos a nossa rede aqui em São Paulo, e pelo código de redes, a ANP pode dizer, não, esse duto a partir de agora é transporte. Então, fica um negócio mais ou menos complicado, porque a autonomia do Estado, então tem que ver exatamente em que bases a ANP vai poder propor essa alteração de caracterização de duto, passar de distribuição para transporte, em situações específicas. Mas eles vêm colocando várias vezes no Ministério, em todas as reuniões, que eles vão olhar Estado a Estado, com muito carinho. Então, isso realmente está acontecendo. Estão se fazendo toda essa movimentação de uma forma muito cuidadosa e crescente, aí, com a participação de todos, né? Cessão compulsória de capacidade também é algo
que é algo que vai disponibilizar mais gás para o mercado. A parte de comercialização nos preocupa um pouco, por causa da comercialização, por causa das distribuidoras. Vamos ter hubs de virtuais de negociação, bases de comercialização de gás em mercados organizados. Você, para ter mais competição na oferta de gás, é mais um elemento aí que deve trazer a futuro, e depois de funcionando adequadamente, preços mais adequados aí de mercado, melhores, né, um processo competitivo. E também restrição da fatia de mercado para um único agente, né, que é um pouco da situação que a gente tem hoje. No caso específico de distribuição, que é algo que está regulado pela Constituição, ser autonomia dos estados, é que está aí a nossa maior preocupação, ver como é que está essa proposta de texto de lei que está sendo escrito para ser apresentado ao Congresso, aprovado e implementar esse novo modelo, já que muito da autonomia dos estados aí seria mais ou menos colocada contra determinações da esfera federal. Então, é algo que a gente tem olhado com muito carinho aí no acompanhamento dessas questões, né? E na parte de escoamento e processamento de terminais também, o que está discutido é que a gente vai ter livre acesso às facilidades, né? Num aspecto negociado, ou seja, a Petrobras hoje domina todas essas instalações, ela vai estar mais ou menos obrigada por lei a negociar a entrada e participação nas rotas de escoamento daquela produção de petróleo e gás no mar, nas unidades de processamento de gás natural e etc. Então, como regras, em linhas gerais, são todas de mercado aberto, algumas nos preocupam, estamos mergulhados nessa questão aqui para discutir e ver se esse tipo de mudança não estaria afetando o desenvolvimento nosso de infraestrutura que a gente vem adotando aqui no Estado desde da privatização das concessões, né? Dos anos 2000, no começo dos anos 2000. E tem esse aperfeiçoamento das regras tributárias também, que eu mencionei rapidamente aqui, aquela história do ICMS, do gás que entra no Estado, no Ceará ou na Bahia, e que tem uma questão de tributação por lá e não no Estado de São Paulo. Ou seja, está se começando a discutir esse tipo de coisa. Eu vou acelerar um pouco, mas a parte tributária é extremamente complexa, mas o que está interessante é que isso tudo já está sendo levado pelo MME ao nível da Fazenda, e também com indicações de discussão no CONFAS, como eu mencionei já, aquele ato que diferencia no CONFAS a operação do gás natural, do transporte, separando o fluxo físico do tributário, e também um ponto que eu mencionei várias vezes aqui, essa integração do setor elétrico com o de gás natural, que basicamente é aquela história de permitir, em futuros leilões, termoelétricas entrando já com projetos que podem ser construídos, onde se vai ter a certeza que essas termoelétricas vão produzir pelo menos alguma coisa na base, algo que viabilize os investimentos para que eles ocorram e essas termoelétricas existam e estejam lá produzindo energia no momento que se precisar, né? Então, parte dessas propostas já estão... parte das propostas já estão consideradas, essa coisa de termoelétrica na base, já tem um leilão programado para dezembro que vai abordar dessa forma, e a implementação de todas essas novas medidas, exceto as tributárias que estão sendo discutidas com a Fazenda, elas já estão montadas num pré-projeto de lei que está em discussão na Casa Civil para ser levado à Comissão de Minas e Energia para embarcar, inclusive, em projetos já existentes lá e acelerar essas mudanças aí no setor de gás. Então, nesse contexto aí, acho que a gente pode discutir um pouco mais. O quadro final é que no projeto que a gente está apresentando aqui, nesse plano de metas que foi aprovado no Conselho Estadual de Política Energética, a gente tem toda aquela previsão já que eu montei até os 18 milhões aí de consumo de gás até 2029, mas mencionei lá que não estava sendo considerado um potencial termoelétrico adicional, e tem todo um potencial de substituição que está com interrogações ali, que também pode acontecer, isso é significativo. Ou seja, a gente estaria falando, com essas termoelétricas começando a operar, alguma coisa na casa, voltando a ter algo na casa, ou levando a casa dos 30 milhões, 31 milhões de metros cúbicos por dia de consumo de gás no estado de São Paulo, né? Com um desenvolvimento termoelétrico mais ou menos em linha com aqueles projetos que eu mencionei. Muito bem, então, o que a gente está falando aqui é que temos uma perspectiva aí para um ciclo virtuoso para o gás natural no estado de São Paulo, né, com todo esse processo, com tudo que se discutiu com os atores, com as mudanças que vêm ocorrendo. Isso deve gerar um impulso muito significativo dos investimentos, e essa política energética estadual, ela, com essas discussões do novo mercado, etc., elas vão ter diretrizes, obviamente, de longo prazo, né? Não está se fazendo essa mudança no mercado para que há 2 anos se rediscutir, ou seja, uma coisa que deve vir para ficar. Isso aí deve ser
e muito importante no desenvolvimento sustentável aí para o nosso Estado, esperamos. E esse vai ser um capítulo, então, como eu mencionei, que já está nesse nível, né, que vai se associar ao Plano Paulista de Energia, que deve ser divulgado no final do ano, onde vai se projetar toda a questão dos outros energéticos também aqui para o Estado de São Paulo, aí, do ponto de vista da Secretaria de Energia e Mineração. Basicamente era isso. Passei da hora, como sempre, né? Obrigado pela atenção. Por favor, Abraão, pedia que você voltasse ao seu lugar para a gente poder abrir a palavra para o plenário. Antes de mais nada, quero parabenizá-lo pela demonstração, pela apresentação, e gostaria de fazer um pedido. Essa apresentação pode ser disponibilizada aos membros da frente? Sem dúvida. Então, gostaria Será que você disponibilizada. deixasse para a Sem gente dúvida. poder, tá bom? Obrigado. Sem problema. Pois não. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabenizar o Dirceu, sempre muito brilhante, conciso e objetivo nas apresentações. Obrigado. Parabenizar o deputado João Caramês aí pela iniciativa de trazê-lo e a gente ter a oportunidade de dividir um trabalho muito intenso e muito profundo que a Secretaria desenvolveu na questão do gás natural para São Paulo. E eu queria só fazer duas considerações. Quando se disse que nós já tivemos 18 milhões de metros cúbicos, e depois foi mostrado, foi com térmicas, porque, na realidade, o que se busca com esse trabalho, com essa prospecção que foi feita de mercado, é se atingir os 18 milhões que nós chegamos um dia com as termoelétricas em mercados considerados mercados mais convencionais para o gás. E na questão do gás para crescer, eu só queria levantar um ponto, porque todos os pontos de atenção que o Dirceu muito bem mostrou são os pontos que estão aí na pauta das discussões que estão ocorrendo com o pessoal do Ministério de Minas e Energia e outros agentes de mercado. Mas quando se diz, por exemplo, que a mudança do regime de concessão para autorização que se deu no âmbito da proposta para a modificação da lei do gás, só lembrar, Dirceu, que a questão da concessão, entre outras coisas, era permitir o livre acesso. E, no caso da autorização, você, pela própria figura jurídica da autorização, você não tem essa obrigatoriedade. Então, precisaria se tomar um cuidado, porque, senão, aquilo que pode ser um ponto de avanço no que diz respeito à abertura de mercado, a gente pode ter o retrocesso que nós temos hoje, aonde você, praticamente, os gasodutos, com a aprovação da lei do gás, os gasodutos que tiveram a autorização dada, eles tinham uma não obrigatoriedade de abertura por 10 anos. Então, é só um ponto de atenção. Eu também concordo que o regime de concessão, às vezes, complica um pouco, mas lembrando que a gente tem que achar um mecanismo para que o livre acesso seja preservado. Mais alguém? Boa tarde, eu sou Cláudio Torelli, estou pela ABRAC, Associação Brasileira da Avaliação da Conformidade. E, primeiramente, parabéns. Fazia tempo que a gente não ouvia notícias boas com relação à existência do gás, né? Há um tempo não muito distante, a gente só teve notícias ruins a respeito, né, nível nacional. E é muito bom ouvir o que a gente ouviu agora. Bom, considerando que a frente parlamentar tem como um dos motivadores o gás natural veicular, né, e o gás natural veicular, ele impulsiona o crescimento da rede de distribuição, ele sempre, o veículo sempre acaba motivando mais gasoduto, mais postos de abastecimento, e com isso aumenta a oferta do gás para as indústrias de determinada região. A pergunta é o seguinte: o que essa frente pode fazer para que o nosso governo, o nosso governador, leve essas boas notícias para o cidadão, que ele pode ir para o GNV, que ele não vai ter descontinuidade de abastecimento? O que a gente poderia fazer como comissão para tratar disso, como frente? Bom, eu acredito. Você pode falar. Não, eu ia mencionar apenas que eu por estar fora do Brasil, inclusive, eu não participei da reunião, mas já no começo da frente parlamentar ficou acertado que íamos ter uma agenda específica, né, com relação à GNV. Talvez era isso que você ia mencionar, né?
as iniciativas que já se tomou aqui para essas Exato, discussões exato. com relação à Genebra. Mas eu acredito, Cláudio, que em decorrência de todo esse debate que nós estamos fazendo e haveremos de fazer, sem prazo para encerramento, porque a frente parlamentar é uma questão perene, eu sempre digo isso, né? Ela nunca vai ter um final, porque, obviamente, novos desafios aparecerão para que a gente possa realmente enfrentar e tentar encontrar soluções para esses desafios. Então, eu acredito que dentro desse debate todo, essa discussão, nós tiraremos um relatório no final desse ano, onde poderemos apresentar nesse relatório algumas sugestões para o governo poder realmente implementar. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso debate, da nossa discussão. Agora, obviamente que a Secretaria deve estar pensando nessa questão do gás natural veicular também, que, como você mesmo disse, é uma forma de você impulsionar a utilização desse produto aí. Né? Até porque, veja bem, se não tiver uma política pública voltada para isso, nós não vamos ter onde usar todo o gás que vai ser produzido aí. Não é? Nessa linha eu mencionei a questão do gás natural, mas dentro de um uso da secretaria, dentro dessas projeções, aquela história de apoio às renováveis, né, com todas as usinas, etc., as usinas que estão se envolvendo em trazer gás natural veicular para uso nas suas unidades de transporte, seus equipamentos. Então, isso aí deve gerar um crescimento. Eu sei que o senhor menciona mais a questão do uso urbano, da troca da frota, né? E isso aí realmente depende de políticas públicas. Eu acho que com o avanço dessa discussão, a gente conjuntamente aí pode entrar e começar a perceber os espaços, que normalmente é aquela... Até o pessoal compara muito com o Rio de Janeiro, uma comparação meio simples. Baixa o IPVA, que o pessoal fica... Eu acho que talvez não seja esse o mais aceitável caminho, é isso que vem se discutindo aqui. Eu não sei exatamente como é que a gente vai avançar nesse tipo de questão, mas acho que é interessante, sim, né? Tem o problema das emissões, tem todo esse processo, mas o como fazer, acho que a gente ainda tem, dentro desse aspecto da frota de veículos urbanos, aí a gente ainda não tem, pelo menos que eu conheça, algo já entendido como a propor para ser traçado, para ser implementado, né, pelo governo do Estado aí para gerar esse impulso aí, sinceramente. Independentemente do que a Secretaria pode estar trabalhando nesse sentido, nada impede de nós aqui também termos a nossa opinião e a nossa sugestão para o governador. Né? Como eu disse, no final de cada gestão e de cada legislatura, a lei obriga que as frentes parlamentares produzam um relatório. E a nossa ideia é nesse sentido, fazer um relatório muito bem apresentado, tecnicamente, para que a gente possa, inclusive, fazer uma apresentação para o governador no final da sua elaboração. E o momento é até oportuno, né? A gente pode apresentar para o atual governador e para os candidatos também depois, né? Fazer com que os candidatos coloquem em sua plataforma de governo o incentivo, o fomento ao gás natural. Não é? Não é, Brescia? O momento é oportuno. Mais alguém? Eu tenho duas colocações para fazer aqui, Abraão. Justamente em cima de tudo que você colocou, da possibilidade de São Paulo acabar se transformando no maior ou nos maiores produtores de gás aqui do estado de São Paulo. As perspectivas são as melhores possíveis, e nós já temos uma grande produção, tendo em vista que, ou com um problema técnico não, São Paulo se tornou, em julho, o segundo maior produtor de gás do Brasil. Pergunta que eu faço é o seguinte: tem na Secretaria um grupo, independente do seu trabalho como subsecretário, trabalhando no sentido de elaborar algum plano de incentivo para que as indústrias possam estar aderindo ao gás natural? Essa é uma. Segundo, tendo em vista também a grandeza de São Paulo dentro desse contexto, como que está a relação do governo do Estado de São Paulo junto ao Ministério de Minas e Energias, tendo em vista a preocupação mesmo que você colocou aí, no sentido das leis serem elaboradas.
Eu acho que São Paulo tem que fazer valer a sua posição de grande produtor de gás natural. Como é que andam essas negociações? Bom, por partes. A primeira pergunta com relação à indústria, eu acho que, bom, nós temos, a Secretaria tem uma equipe reduzida, mas que acompanha todo o processo de petróleo e gás, na energia como um todo, a Secretaria de Energia, a Subsecretaria de Petróleo e Gás, a Secretaria de Energia acompanhando os temas ligados ao petróleo e o gás. E o modelo do contrato de concessão, se a gente for imaginar, a gente tem as distribuidoras que têm a concessão do Estado para distribuir o gás, elas têm o incentivo para desenvolver esses mercados e o apoio da Secretaria. Então, até o trabalho que a gente mencionou aqui foi um trabalho conjunto feito com as distribuidoras, onde elas estão continuamente avaliando e detectando esses mercados e propondo, inclusive, a própria substituição, né, também que é parte do programa, quem está utilizando lá em indústrias menores ou até mais significativas, GLP, eles comparecem com eles dependem um pouco da competitividade em termos de preço, né? E isso aí, às vezes, é afetado por uma medida ou outra, mas, na realidade, esse somatório de percepções do mercado, que é continuamente avaliado junto às distribuidoras, ele é esse acompanhamento do Estado em relação a esse impulso aí, continuar provocando o aumento do consumo de gás, o aumento das redes. Então, nesse momento desse plano, a gente está apresentando o somatório desse resultado. Sem contar que é também interesse do Estado, para os projetos maiores, para os grandes consumidores, manter um diálogo contínuo também, né? Então, a gente vem exercitando esse diálogo com os grandes consumidores, as empresas interessadas em investir nos projetos, por exemplo, como eu mencionei, os termoelétricos, né? Então, a gente está num processo de deixar bem claro, é bem clara essa mensagem aí de que somos totalmente favoráveis à acelerada inserção do gás natural na matriz energética do Estado, né? E vamos continuar, através das concessões das concessionárias aí, acompanhando e impulsionando esse processo desse crescimento aí junto a esses consumidores aí que vão aumentar essa demanda, né? Então essa é um interesse da Secretaria, sempre deixado muito claro em todas essas reuniões com esses atores aí junto à Secretaria. Agora a sua pergunta com relação à atuação junto ao MME. Bom, o MME começou até uma situação um pouco diferente, porque há alguns anos as decisões ligadas a petróleo e gás eram muito fechadas em Brasília, não se tinha muito esse diálogo, né? Então, esse governo, a partir do momento que entrou no começo do ano passado, colocou lá o ministro Fernando Coelho, né, que é o ministro de Minas e Energia. Ele passou a ouvir muitos atores principais, né, as grandes associações, o Instituto Brasileiro do Petróleo, a Petrobras. E tudo isso foi mais ou menos o nascimento de algumas iniciativas. Eu mencionei aqui muito gás para crescer, porque a gente está falando do gás, mas nessa área de petróleo e gás, que é tudo que a gente acompanha, na Secretaria também, para olhar sempre o lado São Paulo, mas dentro do ponto de vista do que está acontecendo no país como um todo, foram criadas outras iniciativas também, né? Uma específica para as renováveis, chamada RenovaBio, uma chamada Combustível Brasil, para essa parte de combustível, também nos interessa muito, nos preocupa, inclusive, porque com essa história da Petrobras e suas discussões de investimento, houve um período em que a Petrobras acabou se dispersando em relação a essa análise de futuro por questões de orientação política e decidiu, acho que foi muito comentado, acho que todo mundo sabe dessa história no Brasil, que se decidiu fazer 4 refinarias premium no Nordeste, por causa do pré-sal, né, no Norte e Nordeste do Brasil, né? Tinha alguma coisa projetada lá para o Maranhão, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, Pernambuco acabou saindo uma delas, né, que não é tão premium como as outras que estavam pensadas mais tarde. Isso aí, na realidade, tinha um foco, porque se levaria o petróleo do pré-sal para ser processado nessa refinaria, ser exportados ali de cara com o mercado norte-americano, principalmente, né? Então, era um projeto, mas, na minha maneira de entender, o petróleo sendo produzido aqui no Sul para ser levado lá para o Norte e Nordeste, só se exportasse todo esse volume, né? Então, mas aquilo, por várias outras razões, acabou não acontecendo. A Petrobras voltou atrás desses projetos no momento em que ela ficou fragilizada com relação a investimentos futuros. Então, a Petrobras foi sempre a companhia que designou, olhou para o quadro do refino e definiu
o que queria construir aqui e ali, as grandes refinarias, e a gente vê espaço para isso, que São Paulo é o maior consumidor, realmente nos preocupa, porque hoje o Brasil importa cerca de 500 mil barris de petróleo refinado, ou seja, na forma de diversos produtos por dia, né? Então, isso aí, sem contar que já afeta a balança de pagamentos, já traz essa questão aqui de como é que fica esse desenvolvimento. Então, nesse contexto, a discussão com Brasília ela é muito intensa nesse processo. Essa parte de combustível Brasil também tem suas definições. Houve toda uma rediscussão das políticas de exploração e produção para melhorar as condições em que as áreas vêm sendo ofertadas, principalmente já com medidas que mexeram nessas rodadas já desse ano. Uma delas mais famosas foi a questão do conteúdo local, que inclusive, por um lado, deixou a indústria paulista bem preocupada, mas era algo que, da maneira como cresceu, ficou impraticável em termos de competição para os investimentos internacionais, atrair projetos. Então, essa discussão é intensa e em todas elas existem. O Dr. João Carlos Souza Meirelles é o secretário de Energia de São Paulo, e existe um fórum de secretários de energia, de secretários de Minas e Energia no Brasil. Ele é o presidente do fórum. O fórum tem um representante perante o Conselho Nacional de Política Energética, e para todos esses grupos que foram formados, o fórum estava representado, e por São Paulo, né? Eu estava lá representando, em nome do Dr. Meirelles, em várias reuniões, ele também participou de algumas, e a gente levando essa notícia a todos os estados. Então, é uma continuidade de um processo onde o Ministério, até por essa ótica que o senhor colocou aí, de que São Paulo é muito importante por causa do seu volume de consumo, sua capacidade aí de atrair investimentos e ter mais demanda futura, crescer a demanda, desenvolver mais o Estado para crescer a indústria do gás. A gente tem sido chamado para todas essas discussões, e as discussões, eu até não tive tempo por causa do curto espaço de tempo, elas estão sendo conduzidas, mencionei rapidamente, através de projetos já em andamento na Câmara, e a gente está esperando realmente essa redação. O Ministério apresentou para nós essas propostas, e realmente, como se diz aí na gíria, o demônio mora nos detalhes, né? Então, o que ficar escrito ali é que a gente ainda não tem exatamente, mas com certeza estamos nos programando, dentro desse processo de interação com o Ministério, estar lá na discussão e através do fórum, acionando os parlamentares de todos os estados para as defesas necessárias para os aspectos que impactam os estados, especialmente, no nosso caso, obviamente, em todos aqueles que eu mencionei en passant, que preocupam já um pouco nesse momento o Estado de São Paulo. Mas estamos aí atentos, e acho que é esse o mecanismo realmente de conseguir influenciar e conseguir o que seja melhor para o Estado. Ótimo. Caramês, tem uma... Pois não, Ricardo. Não, eu queria chamar a atenção no nosso último encontro, o secretário não estava, e a gente debateu sobre o IPVA e sobre o GNV. E uma das questões que a gente apresentou, todas as 3 concessionárias, é que a gente, quando olha o plano, ele vê um crescimento no volume do GNV. E o que a gente vem acompanhando as concessionárias não é esse crescimento. Com exceção do ano passado, que talvez a crise econômica e os reajustes de preço da gasolina a gente tenha equilibrado, mas desde 2007 a gente vem perdendo as concessionárias, em média, 8% de volume ao ano. O que preocupa não é só a perda do volume, mas é a falta de infraestrutura dos postos, porque o volume médio caiu, muitos postos não se sentiram atraídos. E, pegando o exemplo do Rio, foi colocado que muitas regiões do Rio de Janeiro foram desenvolvidas e ancoradas pelo volume de gás. E a gente vê a amplitude do estado de São Paulo, a gente vê ainda uma maior necessidade dessas ancoragens de volume através dos postos de GNV. Então, só queria chamar essa atenção, porque a gente está projetando um crescimento, mas chamar realmente a atenção para o mercado de GNV, que se a gente não tiver uma política pública de incentivo, talvez a gente não avance os 3 anos, porque começa a ter desabastecimento, e aí não é o produto que deixa de ser atrativo, é a oferta. Porque ele pode ser econômico, ele pode ter uma redução de meio ambiente, pode trazer renda, emprego, mas para o consumidor ele não vale a pena, porque a distância para ele abastecer já sai daquela comodidade. Então, só para chamar a atenção, que embora a gente tenha sido apontado GNV e mobilidade, até com mobilidade a gente está tendo dificuldade. A Prefeitura de São Paulo hoje proíbe o uso do gás natural em transporte público. Então, assim, se for desenvolver mobilidade, uma coisa é mobilidade nas cidades, outra coisa é mobilidade no canavial, que vai ficar só restrito ali às usinas.
era só uma colocação que eu acho que a gente tem que chamar a atenção para esse Isso. mercado. Eu me lembro também, Ricardo, que dentro dessa colocação que você fez, nós decidimos também, primeiro, ouvir o subsecretário, né, para que pudesse demonstrar aqui o que ele demonstrou para todos nós, e, posteriormente a isso, nós marcamos uma audiência com o secretário da Fazenda, porque ele é o homem do cofre, não é? Então, com certeza, qualquer incentivo tributário que venha com a autorização da Secretaria da Fazenda, a Secretaria vai receber de bom grado isso aí. Então, feita a apresentação do Abraão, nós já vamos acionar a nossa Secretaria para que possa marcar essa audiência. Os senhores serão comunicados, certo? E aqueles que tiverem interesse em nos acompanhar, ou seja, uma das pessoas que tem que estar nos acompanhando, é só confirmar aqui com a doutora Alice que a gente forma a nossa caravana, a nossa equipe, para conversar com o secretário da Fazenda lá, certo? Tentar dobrar o japonês lá. Certo? Mais alguém, gente? Então, nada mais havendo, antes de declarar o encerramento da sessão, eu quero aqui mais uma vez, Abraão, agradecer a sua presença. Obrigado. Foi muito proveitosa aqui a sua apresentação, como disse o Cláudio, notícias auspiciosas e notícias boas. Então, quero agradecer do fundo do coração e leve o nosso abraço lá ao meu xará, João Carlos, viu? Com certeza. De Souza Obrigado. Meireles. Obrigado pelo convite. Tá? A data da próxima reunião está marcada para o dia 9 de outubro de 2017, às 15 horas, no plenário Tiradentes. E eu acho que o Walter tem uma sugestão para dar para a próxima reunião, não é, Walter? Sim. O senhor me permite? Pois não, fique à O vontade. senhor me permite? O Dirceu fez uma brilhante apresentação a respeito das bacias sedimentares de São Paulo. Eu acho que a gente podia trazer um complemento a essas informações, trazendo o gerente geral da Bacia de Santos, da Petrobras na Bacia de Santos. São dados atualizados, ele traria números, né, atualizados e as perspectivas aí para os próximos anos, né, de produção de gás na Bacia de Santos. Então, se o senhor achar conveniente, né, O plenário acho que soberano. seria um complemento muito bom à apresentação do... Hoje nós tivemos a apresentação de um geólogo, né? Aí teremos a apresentação de um engenheiro. Olha. Equilibrado. Alguma objeção, gente? Podemos, então, confirmar? Então, tá bom. Para a próxima reunião, a sugestão do voto fica aceita, tá bom, Alice? Então, gente, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos os senhores e uma boa semana a todos. Obrigado.